Você acredita que um fantasma pode cruzar um oceano? Nem todos os mortos descansam em paz. Alguns ainda caminham entre os vivos, mesmo a milhares de quilômetros de onde seus corpos foram enterrados. Hoje, você vai conhecer uma lenda esquecida, uma história que poucos ousam contar. A história do fantasma do Padre Sem Cabeça. Uma assombração tão antiga quanto os alicerces das primeiras igrejas construídas em solo brasileiro. Mas cuidado, dizem que apenas ouvir essa história já é o suficiente para atrair o olhar vazio de quem nunca deixou de vigiar os pecadores. Século XVII. Portugal. Um jovem padre, enviado a um mosteiro isolado nos arredores de Coimbra, era conhecido por sua piedade, e também por sua beleza incomum. As fiéis da vila vinham em massa para ouvir suas pregações, mas uma delas se aproximou demais. Era filha de um nobre influente, rica, poderosa e obcecada. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu entre os dois. Alguns dizem que ela o seduziu, outros, que ele cedeu por amor verdadeiro. Mas o que se sabe é que o escândalo não podia se espalhar. O clero, para proteger a imagem da igreja, agiu rápido. Na calada da noite, o padre foi levado por homens encapuzados, arrastado até os fundos do convento, e lá, decapitado. Seu corpo foi enterrado sem cerimônia. Sua cabeça, dizem, foi trancada dentro de uma urna de ferro sagrada, e enviada com jesuítas para o Novo Mundo. O objetivo era simples: afastar a maldição de Portugal. Mas você conhece o ditado: o que é enterrado com culpa, volta com vingança. Anos depois, quando os jesuítas já haviam se estabelecido no Brasil, os relatos começaram. Primeiro, em Salvador. Depois, nas Missões do Sul, e por fim, em Minas Gerais, onde a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, se tornaria palco de aparições que assustam até hoje. Testemunhas falam de um homem alto, vestindo batina negra, caminhando silenciosamente pelos corredores de pedra, sem cabeça. Outros relatam um cheiro de incenso queimado seguido por um frio intenso, mesmo nos dias mais quentes. E há quem diga que, às vezes, ele aparece segurando uma vela, e, onde a luz da vela toca, o tempo para. Sim, o tempo simplesmente para. Pássaros congelam no ar. O vento desaparece. Os sinos da igreja não balançam, mesmo que uma tempestade esteja prestes a começar. E nesse silêncio sobrenatural, uma presença se aproxima. Você sabe que está sendo observado, mas não por olhos. Por algo pior. Em Mariana, cidade vizinha de Ouro Preto, uma senhora afirma ter visto o padre sem cabeça em seu quarto durante a noite. Ela estava rezando quando ouviu o som de passos pesados, um cheiro forte de vela derretida, e, ao olhar para o canto escuro do cômodo, viu a batina. O corpo. Os braços. Mas onde deveria haver um rosto, havia apenas o vazio. Ela desmaiou. Quando acordou, estava com as mãos queimadas, como se tivesse segurado ferro em brasa. O mais assustador, nunca havia contado essa história para ninguém. Mas ao entrar na igreja para rezar, dias depois, o padre que a atendeu disse: "Ele não gostou do que você viu, e ele vai voltar." Muitos acreditam que o espírito do padre foi amaldiçoado a vagar eternamente por quebrar seus votos sagrados. Outros dizem que ele busca justiça, que foi punido injustamente e agora procura quem trancou sua cabeça naquela urna. Há ainda quem afirme que a tal urna ainda existe, escondida em algum altar de uma igreja esquecida, talvez enterrada sob o altar-mor de uma capela fechada ao público. E que, enquanto essa cabeça estiver presa, o corpo do padre continuará vagando, tentando se reunir com ela. Mas a parte mais estranha dessa lenda é que ele só aparece para quem tem pecados escondidos. Já pensou? Estar sozinho dentro de uma igreja, à noite, arrumando velas, varrendo o chão, e ouvir passos atrás de você. Você vira, e não vê ninguém. Você sente um frio na espinha. Um cheiro antigo, de coisa molhada, como pedra de cemitério. Você corre, mas ele sempre está mais perto do que parece. E você sabe que não pode olhar para trás. Porque quem vê o que ele carrega, quem vê onde sua cabeça deveria estar, nunca mais é o mesmo. Se essa história for mesmo verdade, então o Brasil carrega, até hoje, um dos fantasmas mais antigos do catolicismo europeu. Um espírito que cruzou o oceano em busca de descanso, mas encontrou apenas mais pecado. E se ele ainda anda por aí, em busca de redenção, talvez, só talvez, ele esteja mais perto do que você imagina. Você teria coragem de entrar sozinho em uma igreja antiga à noite? De andar entre os bancos, escutar os estalos da madeira velha, e não olhar para trás quando os passos ecoarem na parede? Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa é certa:
Nem toda alma condenada fica onde morreu. Algumas atravessam oceanos.